Olá, eu sou a professora Roth, de Língua Portuguesa, da Rede Municipal de São Vicente. É um prazer estar com vocês em mais essa videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o gênero textual entrevista e preconceito linguístico. Então vamos ao primeiro saber. Gênero textual entrevista. O que é gênero textual entrevista? Ele pertence a um grupo de textos informativos. Ele é marcado pela oralidade, né? A entrevista ela é feita oralmente. Então é essa interação entre o entrevistado e o entrevistador que você vai perceber num discurso direto, é perguntas e respostas. É através das entrevistas que se divulga, que multiplica informações. E isso é uma grande contribuição para a formação de opiniões. A notícia ela é basicamente dividida em três partes. A primeira seria o título, né? O ideal seria algo, uma frase de impacto, algo que chame a atenção do telespectador, do teu público, para se interessar, para o interesse dele pode vir através do título. Depois você tem a apresentação. O que é essa apresentação? Esse texto de apresentação, na verdade, você vai apresentar o entrevistado. Não é aquela coisa de na hora que você está fazendo a entrevista, qual o seu nome? Não, você vai introduzir um texto apresentando quem é ele, quem é ele na sociedade, qual a contribuição dele, qual a importância dele para aquele assunto que você está trazendo. Por exemplo, que experiência profissional, que importância que ele tem, qual o conhecimento dele sobre o assunto que você vai tratar na sua entrevista. Então, nesta parte da apresentação, você aproveita também e apresenta pontos principais da entrevista. Você já marca assim, o que você vai tratar com aquela pessoa, o que vocês vão falar a respeito do que você pretende, né, perguntar, o que você pretende informar. Então, nessa apresentação, que é a segunda parte desse gênero, você vai mostrar para o seu público, já vai definir, vai limitar algumas coisas para ele poder entender. E a última parte, né, que nós temos manchete, apresentação, e a última parte seriam as perguntas e as respostas. O gênero textual propriamente dito. Ele vai tratar de um discurso, o discurso dele vai ser o assunto, vai ser a pauta. E você vai perguntar, né, vão ser respostas proferidas conforme o assunto que você está falando. Em meio a essa interação, né, há um controle por parte de quem está entrevistando. Quem está entrevistando precisa ter esse controle, demarcar tempo, perguntas, o que é interessante, o que você pretende com aquela entrevista. Porque assim, antes de fazer a entrevista, você já tem uma intenção para aquele assunto, para aquele momento. O importante é fazer um roteiro de perguntas antes. Você vai fazendo o roteiro para saber onde você quer chegar com aquele tipo de pergunta, que tipo de informação você pretende tirar do seu entrevistador. E as perguntas devem ser bem formuladas. Você precisa saber que intenção você tem sobre qual é o teu objetivo naquela entrevista. A gente tem perguntas de vários tipos, né? Mas assim, as mais simples, as mais conhecidas que o entrevistador precisa saber, eu vou dar duas dicas, mas tem várias. Assim, as perguntas abertas. São perguntas que possibilitam muito mais informações. Por exemplo, eu vou perguntar assim: qual a sua opinião sobre a maioridade, a redução da maioridade penal? Qual a sua opinião? Então, ele vai abrir muito mais a resposta. A pergunta fechada, você vai perguntar assim: você concorda? Você concorda com a redução da maioridade penal? Quando você pergunta isso, você limitou ele a responder sim, não. Então, você não ganhou, você não acrescentou nada na sua pergunta. Apesar dela ser marcada, da entrevista ser marcada pela oralidade, quando transcrita, né? Porque você pode, em algum momento, se ela não for televisionada, ela vai para uma revista, um exemplo, a revista Veja. Aí ela vai ser transcrita
né? Ela vai virar um texto. E aí, quando você tem aí você tem os dois tipos, né? Você tem a oralidade, você vai trabalhar, né? A oralidade, a sua oralidade e também a sua escrita. É, existem, né? Para fazer essa transcrição hoje, você tem recursos, né? Que são alguns aplicativos de transcrição de áudio. E eles fazem essa transcrição na íntegra. Você grava a entrevista no celular, depois você baixa esse aplicativo e ele coloca lá as perguntas, né? E as respostas, ele vai transcrevendo o que a pessoa respondeu. Então, na verdade, você acaba trabalhando as duas coisas. E hoje, com recursos tecnológicos bem definidos, você consegue fazer um trabalho legal com esse recurso. Né? Você não precisa colocar exatamente, escrever, procurar. Você baixa o aplicativo e faz esse tipo de trabalho. Você entrevista, faz as perguntas. E assim, então, basicamente, esse tipo de gênero, você vai trabalhar a oralidade e a escrita, mas ele precisa ser bem preparado por você. Então, o fundamental seria o recurso que você teria para fazer aquele roteiro, né? Um roteiro de perguntas para saber. Na entrevista, você tem que saber, assim, onde eu quero chegar com ela, né? E aproveitando, assim, que a gente vai falar de texto falado, né? No texto, quando é transcrito, é falado, e normalmente ele reproduz a fala da pessoa, né? Do entrevistado. Por exemplo, se ele falar assim, você vai entrevistar uma pessoa em algum momento, aí ela fala alguma pessoa com um desvio ortográfico, ele fala, o problema... Na entrevista, ele vai ser transcrito de acordo como a pessoa respondeu a sua pergunta, como ela falou. Então, aproveitando isso, né, esse gancho aí que a gente está falando de entrevista, das respostas e da transcrição, a gente vai falar do preconceito linguístico. Então, esse é o segundo saber. O que vem a ser o preconceito linguístico? O preconceito linguístico é a discriminação que existe entre falantes da mesma língua. As pessoas moram no mesmo país, nós temos uma mesma língua, mas elas existem formas de falar, né? Na verdade, a gente tem falantes do mesmo idioma, né? E quando a gente fala de preconceito linguístico, a gente fala desse juízo negativo de valor para as pessoas que não falam a língua padrão. Existe um padrão na língua e nem todos têm, as pessoas não respeitam algumas variantes da língua, porque às vezes as pessoas elas falam de uma maneira que elas ouvem em casa, que elas têm um grupo, né? Um grupo social que fala daquela maneira e as pessoas não respeitam essa variante. Variantes linguísticas, elas apareceram, elas existem há muito tempo em muitos lugares. Então, a língua, ela é mutável, ela muda. Uma hora você falava, era uma forma meio desprestigiada. Hoje em dia, não. As pessoas vão se apropriando de coisas, né? De modos, de maneira de falar. Não entende que, as pessoas não entendem que, embora exista um padrão, né? Um padrão da língua, da norma culta, existem pessoas que falam diferente, que veio da família, num grau de escolaridade. Por exemplo, às vezes algumas pessoas têm mais conhecimento, mais na forma padrão de falar, e também existe essa variante aí, essa variação linguística pela região. Por exemplo, uma vez eu fui em uma padaria e pedi assim, me dá 10 médias, e eu senti esse preconceito, porque as pessoas começaram a rir, e eu falei, eu não entendi. Aí ela perguntou, como você vai levar? Eu falei, num pacote.
Eles começaram a rir e eu não entendia o que estava acontecendo. E aí um menino do balcão falou assim: Ah, você é de Santos? Falei: Sou de São Vicente. Ah, é 10 pãezinhos franceses. Então, assim, não que eles tivessem que saber que, ai, que média em São Vicente, em Santos é pão, não é isso. Mas por que o riso? Então, o preconceito, ele tá aí, ele tá em você perceber que existem formas diferentes de você falar e as pessoas têm que aceitar isso, sabe? Isso aí é importante, o respeito, né? É importante respeitar a língua do outro. Isso é que é importante. Então, quando a gente fala de preconceito linguístico, é quando você percebe que vem uma pessoa de um outro lugar e fala assim: ah, eu vou comer jabá com jerimum. Aí você começa a rir, por quê? É jabá com jerimum, carne seca com abóbora. É a mesma coisa, só que ele está falando numa linguagem que é da região dele. Então, esse respeito é fundamental. Porque, assim, a língua, ela discrimina, ela provoca esse tipo de angústia nas pessoas, né? Quando elas não conseguem falar e às vezes elas não conseguem nem falar em público, porque é uma coisa diferente a pessoa falar assim, ah, às vezes nem aceitam, fingem que não entende. Me dá colher. Aí a pessoa olha para ela e fica esperando que ela fale colher. Pô, você entendeu, entendeu? É isso, você entende o que o outro fala. Tudo bem, existem coisas que não. Por exemplo, guri. Guri eu sei que é no sul. Piá, no Paraná. Garoto, aqui. Mas se eu não entender guri, eu posso perguntar, guri, o que que é? Não sei, me informo, né? Não rir, não discriminar. Então, essa questão do preconceito linguístico, ela tem que ficar bem, assim, marcada em vocês, porque assim, vocês convivem da idade de vocês com pessoas que vêm de outros lugares. Então a gente não pode discriminar, a gente não pode rir. Existe uma norma padrão, uma norma culta da língua portuguesa que você aprende, mas nem essa norma ela pode ser mudada, né? A língua ela é muito rápida. Então não adianta você achar que de repente vossa mercê, vós me ser, vira você. É rápido. Então, a gente tem que, assim, o importante de tudo isso é o respeito à língua do próximo. O preconceito existe, mas a gente precisa respeitar. Porque esse preconceito, ele vai muito longe, ele é socioeconômico, as pessoas que pensam que moram numa região mais rica, e aí elas ouvem, elas não conseguem suportar sotaque, começam a rir disso. Então, o importante nessa questão é o respeito à língua do próximo. Você não sabe, ele vem de uma região que fala desse jeito, ele tem uma família que fala de um determinado modo. Isso, o necessário é fundamental e necessário é o respeito. Então, o preconceito linguístico, ele tá aí, a gente percebe, mas a gente pode tentar diminuir, não é verdade? Então, tá bom. Um beijo para vocês e até a próxima.